Beleza, gente, gravando. Tudo bem com vocês? Por favor, desliguem os áudios, tá? Os microfones. E o assunto da aula de hoje é espondilite anquilosante. Tá? A espondilite anquilosante é considerada uma espondiloartropatia soronegativa. Isso porque ela faz parte de um grupo de doenças que tem uma série de aspectos clínicos em comum, como, por exemplo, o fato de provocar inflamação de tecidos moles, como, por exemplo, o fato de acometer não só, mas principalmente o esqueleto axial. A espondilite anquilosante e as demais espondiloartropatias soronegativas, como a síndrome de Reiter, conhecida também como artrite reativa, como artrite psoriática ou psoriásica, tanto faz, todas elas são espondiloartropatias soronegativas, todas elas afetam não só, mas principalmente o esqueleto axial. Elas têm uma predileção pela coluna vertebral, têm uma predileção pela articulação sacroiliaca, tá? Então, por isso, a espondilite anquilosante é considerada uma espondiloartropatia soronegativa. Vamos analisar esse nome, né, desse conjunto de doenças? Espondiloartropatia soronegativa. Esponde significa coluna vertebral. Artro significa articulação. Patia significa patologia, né, doença, adoecimento. E soronegativa tem a ver com a ausência do fator reumatoide. O fator reumatoide não tem absolutamente relação alguma com estas três doenças, que fazem parte desse conjunto chamado espondiloartropatias soronegativas. Então, as espondiloartropatias soronegativas são doenças que têm várias coisas em comum, né? E como o nome sugere, como o nome indica, são doenças que afetam as articulações, adoecem as articulações axiais, né, da coluna vertebral e articulação sacroiliaca, e o fator reumatoide está ausente nelas, diferentemente de uma outra doença autoimune que a gente já estudou, a artrite reumatoide, tá? Então, por isso ela é considerada uma espondiloartropatia soronegativa. Espondilite anquilosante é o nome técnico, né? Ela é conhecida também como coluna... Olá! Ela é conhecida também como coluna em bambu. Só que coluna em bambu é um termo mais popular, né? Isso porque, na radiografia, a coluna vertebral do paciente com espondilite anquilosante lembra um bambu. Por isso, coluna em bambu, né? Como um sinônimo de espondilite anquilosante. Mas, como eu disse, é um termo mais popular. Tá? O ideal é que vocês utilizem o termo espondilite anquilosante. Isso porque, na radiografia, a coluna vertebral fica mais ou menos assim. Tem uma parte reta, que corresponde ao corpo da vértebra, aí existe um nó, né, um caroço, entre dois corpos vertebrais. É como se fosse uma ponte óssea ligando dois corpos vertebrais. Isso, gente, corresponde à calcificação, ossificação do disco intervertebral. Essa doença provoca, inicialmente, inflamação e, mais tarde, ossificação dos tecidos moles. Isso acontece na coluna vertebral, nos ligamentos, nos tendões, nas cápsulas, mas também nos discos intervertebrais. Então, a ossificação da margem do disco intervertebral cria essa ponte óssea que liga dois corpos. E o bambu não é mais ou menos assim? Não tem uma parte reta e vem um nó, uma parte reta, um novo nó? Então, é mais ou menos como fica a coluna vertebral do paciente com espondilite anquilosante na radiografia, por conta dessa ossificação do disco, né? Então, tem a parte reta, que é o corpo, aí vem o nó, que é o disco intervertebral calcificado ou ossificado, aí vem a parte reta novamente, um novo nó. Isso lembra um bambu, por isso a doença ficou conhecida também como coluna em bambu. Antes de dar a definição completa, mais adequada para vocês, vamos analisar o nome da doença, espondilite anquilosante. Por aí a gente tem uma ideia do que se trata. Esponde significa coluna vertebral ou vértebra. Ite significa inflamação. E anquilose significa fusão da articulação. Então, pode acontecer na doença a fusão da articulação, das superfícies articulares. Existe a ossificação dos tecidos moles articulares, periarticulares, e pode acontecer de uma superfície colar na outra, das superfícies se fundirem. E com isso, a articulação vai ficar extremamente rígida, sem movimento ou com muito pouco movimento. Isso é anquilose. Então, por isso, espondilite anquilosante, porque é uma doença que provoca inflamação das estruturas da coluna vertebral e anquilose,
pode acontecer nas articulações axiais, principalmente nas articulações axiais, sacroiliaca e articulações da coluna vertebral, a fusão. Pode ser que uma superfície cole na outra, acabando com o movimento da articulação ou reduzindo significativamente a mobilidade daquela articulação. Tá? Então, analisando o nome da doença, tem-se uma ideia do que acontece na espondilite, do conceito de espondilite anquilosante. Mas eu vou dar uma definição agora bem caprichada para vocês. Então, espondilite anquilosante é uma doença reumática, é uma doença inflamatória, progressiva, crônica, né, o que é bastante comum na reumatologia, nas doenças reumáticas. Então, mais uma doença inflamatória, mais uma doença progressiva, mais uma doença crônica, e ela é autoimune também. Né? Isso quer dizer que a lesão dos tecidos moles, né, inicialmente inflamando, mais tarde com estes tecidos moles sendo ossificados e calcificados, é, na verdade, uma reação do próprio organismo, né? Como na artrite reumatoide, que é outra doença autoimune, o sistema imunológico ataca algumas estruturas, alguns tecidos do corpo, provocando lesão nestes tecidos, gerando inflamação, e aí, no caso da espondilite anquilosante, na fisiopatologia dessa doença, mais tarde deve acontecer a ossificação destes tecidos moles que foram agredidos, destes tecidos moles que inflamaram por conta desse ataque, né, sofrido pelo sistema imunológico, pelo sistema de defesa do corpo. Então, é uma doença, talvez vocês estejam anotando, né? Então, vou repetir aqui, vou dar mais algumas informações. Então, é uma doença inflamatória, como a gente já viu, é uma espondiloartropatia soronegativa, é uma doença progressiva, é uma doença crônica, é uma doença autoimune. E é uma doença que provoca o acometimento especialmente das articulações axiais. Articulações axiais são aquelas articulações que ficam no eixo, né, que ficam no tronco, que fazem parte do esqueleto axial. Coluna vertebral e articulação sacroiliaca. Tá? Então, coluna vertebral, então os tecidos moles, as articulações da coluna vertebral e as articulações sacroiliacas são as preferidas pela espondilite anquilosante. É a sigla de espondilite anquilosante, é uma sigla bastante adotada nos livros, nos livros e nos artigos científicos, tá? E aqui uma particularidade, a espondilite anquilosante é considerada uma doença ascendente com SC, porque ela ascende, né, no sentido de subir. Ela começa mais inferiormente, não é que ela começa nos pés e vai subindo, tá? No esqueleto axial, ela começa mais inferiormente e vai subindo. Então, em geral, começa provocando fusão, provocando destruição das articulações sacroiliacas, mais tarde atinge a coluna lombar, mais tarde atinge a coluna torácica, mais tarde atinge ou pode atingir a coluna cervical. Então, é considerada uma doença ascendente neste sentido, né? Começa mais inferiormente no esqueleto axial e vai subindo à medida que a doença avança, à medida que a doença evolui, tá? Bom, e aí, como eu disse, né, provoca inflamação dos tecidos moles, principalmente dos tendões, principalmente das ênteses. Êntese é o encontro do tecido mole com o osso. Aquele local onde o tecido mole, o ligamento, a cápsula, o tendão, se fixa no osso, esse ponto aqui de encontro, essa junção, é chamada de êntese. A doença gosta bastante da êntese, tá? Que é esse encontro do tecido mole com o osso. E atinge principalmente a junção do tendão com o osso. Então, entesite, né, é algo que acontece na espondilite anquilosante, essa inflamação da êntese, desse ponto de encontro do tecido mole com o osso, especialmente desse ponto de encontro do tendão com o osso. Tá? Chama êntese. Então, pacientes com espondilite apresentam entesite, apresentam entesopatia, né, inflamação, adoecimento da êntese. Todos entenderam o que é a êntese? Deu para entender a definição da espondilite anquilosante? Doença autoimune, inflamatória crônica, progressiva, trata-se de uma espondiloartropatia soronegativa e que provoca inflamação dos tecidos moles, principalmente axiais, né, mais aqui do eixo, da coluna vertebral e de articulação sacroiliaca, e pode provocar destruição, fusão das articulações, principalmente das articulações axiais, sacroiliaca, repito, sacroiliaca e coluna vertebral. E é considerada uma doença ascendente, porque ela sobe. Ela começa mais embaixo, né, no tronco, no esqueleto axial, ela começa nas articulações sacroiliacas,
Então, deteriora as articulações sacroiliacas, inflama, deteriora as articulações sacroiliacas e os tecidos que envolvem a articulação sacroiliaca, depois atinge a coluna lombar, tanto que dor e rigidez lombar são extremamente comuns nos pacientes com espondilite anquilosante. A princípio, todos eles têm dor e rigidez na coluna lombar há muito tempo, há pelo menos 3 meses. Então, um quadro de lombalgia crônica é frequente nos pacientes com espondilite anquilosante. Mais tarde deve atingir a torácica, mais tarde deve atingir a coluna cervical. Tem uma pergunta no chat aqui, por que ela é uma espondiloartropatia soronegativa, né? Então, ela, junto com outras doenças, junto com síndrome de Reiter e artrite psoriásica, elas compõem, né, esse grupo de doenças chamado espondiloartropatias soronegativas. A pergunta é especificamente sobre o soro, não é soro positivo, tá? É soronegativa, no sentido de o fator reumatoide é negativo, ele está ausente. Tá? Então, ela é soronegativa no sentido de o fator reumatoide não tem absolutamente nada a ver com essa doença e com as outras espondiloartropatias soronegativas, tá? Então, é uma espondiloartropatia soronegativa, não soropositiva, porque o fator reumatoide é ausente e não positivo, tá? Bom, vocês já colocaram no chat aqui que tá tudo bem aí, né, com as perguntas que foram feitas e que vocês compreenderam a definição de espondilite anquilosante. Gente, vamos pensar assim, em palavras-chave, palavras importantes nessa definição, na parte clínica da espondilite anquilosante. Então, inflamação, autoimune, então é uma doença autoimune. A inflamação, ela acontece nos tecidos moles, articulares, perarticulares, ligamentos, cápsulas articulares, tendões, e a inflamação ocorre especialmente, né, discos intervertebrais, como eu tinha dito, né, mas a inflamação acontece principalmente na êntese, que é o encontro do tecido mole com o osso, sobretudo no encontro do tendão com o osso. E fusão, né, algo que pode acontecer com as articulações, principalmente as axiais, que são as mais usualmente atingidas pela espondilite anquilosante. Ela até pode afetar a articulação do membro superior, a articulação do membro inferior, mas não é comum, tá? Em geral, ela acomete o esqueleto axial. Pode acometer o ombro, pode acometer quadril, as articulações intermediárias, o membro superior, inferior, joelho, cotovelo, mas não é comum. Em geral, a doença acomete os tecidos moles e as articulações axiais. Epidemiologia. Atinge principalmente o sexo masculino. São poucas as doenças reumáticas, já discutimos bastante isso ao longo do semestre, nesses primeiros meses de aula, nas aulas presenciais e agora nas videoaulas. As doenças reumáticas afetam, de uma maneira geral, mais as mulheres do que os homens, mas existem algumas poucas doenças reumáticas com maior incidência no sexo masculino, e uma delas é a espondilite anquilosante. Todas essas espondiloartropatias soronegativas têm maior incidência no sexo masculino. Não se sabe exatamente por quê, até porque a espondilite anquilosante é idiopática, ela não tem causa conhecida. Quando não se conhece a causa da doença, é difícil explicar, entender qualquer dado epidemiológico da doença. Tá? Mas o fato é que os homens são mais atingidos que as mulheres, muito provavelmente por questão genética, muito provavelmente por predisposição genético-hereditária apresentada pelos homens, tá? E na razão de 3:1. Alguns livros falam em 2, outros falam em 4, mas a gente encontra principalmente a razão, a proporção de 3:1. Então, a cada 3 homens com espondilite anquilosante, há uma mulher com a doença. Então, as mulheres não estão imunes, as mulheres também podem ser afetadas pela espondilite anquilosante, só que não é tão comum quanto no sexo masculino. Não é uma doença comum, felizmente, né, porque ela pode ser bastante incapacitante, então, felizmente, não é uma doença comum, ela tem uma incidência inferior a 1%, tá? Então, abaixo de 1%, é uma doença bastante incomum. Estima-se que no Brasil existam cerca de 150 mil casos de espondilite anquilosante. Vocês devem estar pensando assim, é muita coisa, né? 150 mil é o tamanho de uma cidade. Só que lembrem-se que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Me parece que tem 211, atualmente 212 milhões de habitantes. Então, 150 mil habitantes é relativamente pouco, assim, com certeza menos de 1% na população geral, menos de 1% da população brasileira com a doença, né, com a espondilite
anquilosante. Em relação à idade, costuma afetar homens numa idade bastante produtiva. A doença costuma se instalar entre 20 e 35 anos. Muito cruel, né? Até os 20 anos, aparentemente, está tudo bem. De repente, surge essa doença que evolui muitas vezes rapidamente e que muitas vezes provoca muita incapacidade, muita dificuldade para realizar as atividades do dia a dia, podendo ocorrer, inclusive, o afastamento permanente, né? Num primeiro momento temporário, mais tarde pode acontecer o afastamento permanente do trabalho, das atividades laborais, o sujeito precisa ser aposentado por invalidez, tá? Não estou dizendo que vai ser sempre assim, mas não raramente essa situação acontece, tá? Então, acho que eram estes os dados epidemiológicos. Um outro já foi dito aí, né? Está nas entrelinhas. O esqueleto axial é mais atingido que o esqueleto apendicular. Então, coluna lombar e articulações sacroiliacas, né, direita e esquerda, muito mais afetados do que quaisquer outros segmentos, quaisquer outras articulações do corpo. Tá bom? Então, vamos de novo aí? Menos de 1% da população geral tem espondilite anquilosante. Em relação ao sexo, homens mais atingidos que mulheres, na razão de 2, 3, 4 para 1. Eu sugiro que vocês falem em 3 para 1, né? Fica aí no meio termo. E a idade de instalação, entre 20 e 35 anos. Pode surgir antes dos 20, pode surgir depois dos 35, mas não é comum, tá? Em geral, a doença aparece entre 20 e 35 anos. Há muitos casos da doença surgir aos 18, 19 anos, tá? Mas, geralmente, na faixa dos 20 aos 35 anos. Etiologia, eu já os alertei, né? É idiopática, a doença não tem uma causa óbvia, né? Não tem uma causa ainda esclarecida, definida, mas tem algumas coisinhas que a gente precisa conversar, que a gente precisa saber a respeito da etiologia. Percebe-se uma predisposição genética bastante forte. Geralmente, quem tem espondilite anquilosante tem casos na família de espondilite anquilosante, e muitas vezes é parente de primeiro grau. Então, não quer dizer que se a pessoa tem o pai com espondilite anquilosante, mesmo sendo um homem, que necessariamente vai desenvolver espondilite anquilosante. Não necessariamente, mas tem uma chance significativamente maior de ter espondilite anquilosante do que eu, do que você, que não temos casos na família dessa doença, tá? Então, em geral, quem desenvolve espondilite anquilosante tem casos na família, tem casos de parentes próximos, de parentes de primeiro grau. Então, muitas vezes é o pai, muitas vezes é um irmão, muitas vezes é um tio por parte do pai, um tio por parte de mãe, alguma coisa assim. Droga, você não está falando, você está falando do pai, do irmão, do tio, você está falando dos homens. Não, mulheres também podem ser afetadas, mas em geral, homens, né, principalmente os homens afetados, então muitas vezes é alguém próximo do sexo masculino com a doença. Ainda a respeito da etiologia, existe um gene chamado HLA-B27, é um antígeno, tá? Antígeno leucocitário humano. Ele costuma estar presente nas pessoas que têm espondilite anquilosante. 95% até dos pacientes com espondilite anquilosante, quando fazem o exame de sangue específico para verificação da HLA-B27, é um exame de sangue, tá? Só que mais específico para averiguação do HLA-B27. 95% dos pacientes com espondilite anquilosante tem esse gene, tem esse antígeno leucocitário humano, né, o B27, o HLA-B27. Ao mesmo tempo, pode ser que a pessoa tenha um HLA-B27 e não tenha espondilite anquilosante. Pode ser que ela tenha esse gene, esse antígeno leucocitário humano, e não tenha a espondilite anquilosante ou qualquer outra doença. Então, não quer dizer assim, tem o HLA-B27, então tem a doença, tem espondilite anquilosante. Não. Mas, ao mesmo tempo, se tem o HLA-B27, talvez os sintomas dela, que ela apresenta, principalmente na pelve, na região da sacroiliaca, na coluna lombar, estejam relacionados à espondilite anquilosante, né? A presença da espondilite anquilosante. Então, a etiologia não é conhecida, então é mais uma doença reumática idiopática, mas percebe-se que há uma forte predisposição genética
Em geral, quem tem espondilite tem casos próximos na família de espondilite anquilosante, e a presença desse gene do HLA-B27, que determinaria que o fator genético hereditário é forte e que está presente em 90%, 95% dos pacientes com espondilite anquilosante. Galera, até aqui tudo bem? Lembrando que eu vou terminar a aula uns minutinhos mais cedo, para que vocês possam fazer as perguntas de vocês, tá? Para tirar as dúvidas, então no finalzinho da aula, segura um pouquinho aí, tá? A não ser que seja algo muito urgente, me chama no chat. Caso contrário, espera um pouquinho, no final vocês fazem as perguntas de vocês, para que a aula não tenha muitas interrupções e o conteúdo possa fluir, tá? Mas estarei à disposição no final da aula. Sobre a fisiopatologia ou patogênese, né? Que é aquela situação de evolução, como a doença evolui, né? Como ela progride. Então, é uma doença autoimune. Então, é o próprio organismo atacando a ele mesmo, né? Atacando as suas estruturas, atacando os seus tecidos. Principalmente os tecidos moles, articulares, periarticulares, discos intervertebrais, ligamentos, tendões, cápsulas articulares. Então, o que acontece inicialmente é o ataque do próprio sistema imunológico, do próprio sistema de defesa a estas estruturas. E elas são lesadas. Aí isso vai gerar inflamação dos tecidos moles. Então, a gente pode começar a fisiopatologia assim, né? Então, primeiramente, inflamação dos tecidos moles por motivos desconhecidos, inflamação gerada por um ataque do próprio sistema imunológico, mas não se sabe por que o sistema de defesa deixa de reconhecer algumas estruturas do corpo e as ataca. Então, tudo começa na fisiopatologia pela inflamação dos tecidos moles. Ali onde acontece a inflamação, vai acontecer uma cicatriz, vai se formar uma cicatriz, vai ocorrer uma proliferação fibroblástica. Então, aquele tecido que foi lesado, né, aquela estrutura que sofreu a lesão, naquele local da lesão, da inflamação, vai acontecer uma deposição significativa de fibrose, uma proliferação fibroblástica. Então, seria o segundo momento da fisiopatologia, né, a fibrose, a aderência, a cicatriz significativa que ocorre nesse tecido mole que inicialmente foi inflamado. E aí, nesse local, existe uma densificação, e mais tarde ocorre a calcificação, a ossificação do tecido mole. Tá? Então, nós temos 3 momentos-chave nessa fisiopatologia. Primeiro, a inflamação do tecido mole, que ocorre por motivos desconhecidos, mas por ser uma doença autoimune, essa inflamação ela ocorreu por um ataque do próprio sistema imunológico. Essa inflamação evolui para proliferação fibroblástica, então, pela cicatrização, vai se formar uma grande aderência, uma massa de fibrose nesse tecido mole, e depois, né, mais tarde, a calcificação, a ossificação. Então, é isso mesmo. O disco intervertebral, por exemplo, primeiro inflama, depois fibrosa, e mais tarde deve acontecer a ossificação dele. Isso costuma acontecer no disco, na camada mais externa, aquelas fibras mais externas do ânulo. Então, o ânulo fibroso, mais externamente, é que passa por isso. Os ligamentos da coluna vertebral são muitos, né? Eles podem inflamar, eles podem fibrosar, eles podem ser ossificados. Aí você pega a radiografia desse paciente, da coluna vertebral, você consegue enxergar um ligamento longitudinal anterior, você consegue enxergar na radiografia um ligamento longitudinal posterior. Tá errado, né? Não era para ligamento aparecer na radiografia. Mas ligamentos estão aparecendo porque eles foram ossificados, eles viraram osso. E aí dá para ver que o ligamento fica com a mesma densidade na radiografia da vértebra, do corpo vertebral. Então, um indício de que ligamento se transformou em osso. E aí o que aconteceu, né? Para se chegar a esse ponto do ligamento longitudinal anterior, LLA, do ligamento longitudinal posterior, LLP, de um ligamento amarelo, de algum outro ligamento da coluna virar osso. Primeiro ele sofreu uma inflamação pela espondilite anquilosante, depois ele teve uma proliferação fibroblástica, então a formação ali de um tecido granulomatoso bem exagerado, e mais tarde esse tecido mole foi calcificado e ossificado. Então, essa ossificação de tecido mole que acontece na espondilite, que aparece na radiografia, começou por uma inflamação de etiologia desconhecida. Ok? Então, resumidamente, são esses 3 momentos: inflamação, proliferação fibroblástica, calcificação e ossificação dos tecidos moles atingidos pela doença. Principalmente os tecidos moles da coluna vertebral, né? Aqueles articulares, periarticulares, como ligamentos,
tendões, cápsulas articulares e discos intervertebrais. Em relação a disco, eu já falei algumas vezes para vocês da ossificação da margem do disco, né? Isso tem um nome, chama sindesmófito. Então, imaginem a bordinha, assim, a margem, a periferia do disco intervertebral virando osso, toda ela ou quase toda ela virando osso. Não vai se formar uma ponte óssea completa ou quase incompleta entre dois corpos. Vai ter um corpo vertebral, aí vai ter a margem do disco que foi ossificada, e aí já deve se ligar ao corpo da vértebra de baixo. Essa ponte óssea que acontece na espondilite anquilosante, não só, né, mas principalmente na espondilite anquilosante, é chamada de sindesmófito, que não pode ser confundida com osteófito. O osteófito é algo que acontece em doença degenerativa como a osteoartrose, que tem um processo de formação diferente. Aí tem a ver com a remodelação do osso subcondral exagerada. Aqui não. Aqui o sindesmófito é a ossificação da margem do disco intervertebral, que ocasiona a formação de uma ponte óssea entre dois corpos vertebrais, tá? O nome disso é sindesmófito. Não é uma exclusividade da espondilite anquilosante, pode acontecer em outras espondiloartropatias soronegativas, mas quando aparece sindesmófito, a gente pensa automaticamente na espondilite anquilosante. Tá? Então, eu falei de entesite, algo comum, a espondilite anquilosante, que é a inflamação da êntese, que é a junção do tecido mole com o osso, e agora eu falei de sindesmófito, que é outra alteração comum e que deve aparecer na radiografia da coluna vertebral de quem tem espondilite anquilosante, que é a ossificação da margem do disco intervertebral. Quadro clínico. O quadro clínico, ele reúne os sinais e sintomas mais comuns, né, mais característicos da doença. Como já foi dito, estes pacientes necessariamente apresentam dor e rigidez na coluna lombar. Tá? Então, dor lombar, rigidez na coluna lombar, principalmente nos movimentos no plano sagital, flexão e extensão da coluna lombar, e movimentos que acontecem no plano frontal, inclinação para a esquerda, inclinação para a direita. Então, a pessoa deve apresentar dor constante na coluna lombar, há pelo menos 3 meses, então deve ser uma lombalgia crônica, deve ter limitação nos movimentos da coluna lombar também, sobretudo flexão, extensão e as inclinações para a esquerda e para a direita. Até porque a lombar faz menos rotação, né? No tronco, quem faz mais rotação pensando em torácica, lombar, quem faz mais rotação é a torácica. Então, por isso que a rotação não fica tão comprometida, porque a rotação é feita pela torácica e a torácica é menos afetada do que a coluna lombar na espondilite anquilosante. E, em geral, ela é afetada apenas depois, né? Apenas mais tarde, depois de ter passado pela coluna lombar, depois de ter acometido a coluna lombar. Então, dor e rigidez na coluna lombar, crônicas, né, há pelo menos 3 meses, presentes há pelo menos 3 meses. Esses pacientes, pelo acometimento da articulação sacroiliaca, devem ter alteração na mobilidade da pelve, e isso deve gerar algum déficit na marcha. Então, a mobilidade da pelve fica comprometida, porque sacroiliaca, muito possivelmente, está lesada, está sendo destruída, talvez exista fusão de sacroiliaca, né, o sacro já esteja até colado no ilíaco, fazendo com que a articulação sacroiliaca deixe de ter movimento. Então, isso deve comprometer a mobilidade da cintura pélvica e deve gerar alguma alteração na marcha. Tá? Então, a alteração na marcha costuma ser uma manifestação clínica citada pela literatura na espondilite anquilosante. E assim, com a destruição, né, com a degeneração das articulações da coluna vertebral e das articulações sacroiliacas, com o encurtamento muscular, que é bem característico, né, com a retração dos tecidos moles, com a fibrose e a ossificação dos tecidos moles, principalmente do esqueleto axial, uma série de desvios posturais deve ocorrer. E existe um nome que é dado para o conjunto de desvios posturais característicos da espondilite, chama postura de esquiador, também conhecida como postura espondilítica. Então, muito provavelmente, o paciente que tem espondilite há mais tempo, deve apresentar a postura de esquiador ou postura espondilítica.
Então, é um conjunto de desvios posturais. E eu vou falar quais são os desvios posturais que compõem a postura de esquiador. Ou espondilítica, né? Espondilítica porque é uma postura vista em pessoas que têm espondilite anquilosante. E postura de esquiador, porque os esquiadores ficam mais ou menos nessa posição que eu vou descrever para vocês agora, né? Com a cabeça mais anteriorizada, com hipercifose torácica, com retroversão pélvica. Essa seria mais ou menos a postura adotada pelos esquiadores. Por isso ela é chamada também de postura de esquiador. Então, a postura de esquiador concentra os seguintes desvios posturais: protusão de cabeça, hipercifose torácica, o aumento da cifose torácica, protusão dos ombros, então os ombros vêm para frente, né, até mesmo acompanhando, né, essa hipercifose torácica. A lombar fica retificada e a pelve fica retrovertida. É como se a pelve ficasse mais encaixada, né, retrovertida. E aí, em geral, essas pessoas têm também flexão de quadril e flexão de joelho. Então, essa seria mais ou menos a postura de um esquiador. É a postura que os pacientes com espondilite anquilosante adotam, né, passam a ter. Então, por isso é chamada de postura de esquiador ou postura espondilítica. Vou repetir aqui os desvios posturais que formam a postura de esquiador: protusão de cabeça, protusão dos ombros, hipercifose torácica, retificação lombar e retroversão da pelve, além de semiflexão dos quadris e dos joelhos. O esquiador, ele fica, né, com o quadril mais flexionado, com os joelhos mais flexionados. Então, lembra bastante a postura que um esquiador adota, né, na sua modalidade, no seu esporte. Por isso é conhecida também como postura de esquiador. Tá? Então, desvio postural, desvios posturais que caracterizam a postura de esquiador, também fazendo parte do quadro clínico da doença. Tá, estão me pedindo para repetir, vou falar de novo aqui os desvios posturais da postura de esquiador. Protusão de cabeça, protusão dos ombros, então cabeça assim anteriorizada, né, para frente, os ombros também ficam anteriorizados, né, também ficam para frente, hipercifose torácica, retificação lombar, retificação, então a lombar fica retificada, né, a lordose lombar desaparece, retroversão pélvica, e flexão de quadril e de joelho. Certo? Bom, ok. Então, assim, outros sinais e sintomas podem acontecer, né, aqueles sinais inflamatórios, né, já que tem processo inflamatório em tecido mole, do esqueleto axial, já que tem fusão articular, então, claro, muitas outras coisas vão acontecer, os sinais inflamatórios, diminuição da mobilidade. Eu destaquei da coluna lombar, porque é o que acontece sempre, é o que chama mais atenção, mas vai ter diminuição da mobilidade de outros segmentos da coluna vertebral, sacroiliaca, especialmente se fundir, deve deixar de apresentar movimento ou ter uma redução significativa da mobilidade. Sinais flogísticos, né, que são aquelas manifestações que acompanham o processo inflamatório. Dor, calor, rubor e edema devem estar presentes também. Outra coisa que pode acontecer, por ser uma doença autoimune, é a lesão de órgão, de víscera, só que isso é menos frequente, tá? Em geral, a espondilite, ela se concentra nas articulações axiais, nos tecidos moles articulares e periarticulares do esqueleto axial, tá? Mas pode lesar o coração, pode lesar o pulmão, pode provocar lesão no olho, como toda boa doença autoimune, como acontece, por exemplo, na artrite reumatoide. A respeito do diagnóstico, nos baseamos, para confirmar um diagnóstico de espondilite anquilosante, nos critérios de Nova York, do Colégio Americano de Reumatologia. Então, o Colégio Americano de Reumatologia definiu critérios clínicos e radiológicos para o diagnóstico da espondilite anquilosante, e ele ficou conhecido como critérios de New York, né, como critérios de Nova York para o diagnóstico da espondilite anquilosante.
Para ser diagnosticado com espondilite anquilosante, a pessoa precisa apresentar absolutamente todas essas alterações que eu vou falar agora, tá? Existem algumas alterações clínicas e existe uma alteração radiológica, tá? Só recebe o diagnóstico de espondilite se apresentar absolutamente todas essas alterações, todas essas anormalidades. Dor e rigidez na coluna lombar há pelo menos 3 meses. Então, aí, gente, seria critério clínico, né? São coisas que a gente consegue detectar clinicamente, conversando com o paciente, submetendo ao exame físico. A gente não precisa de nada além disso, de imagem, por exemplo, para detectar a dor lombar, para detectar uma limitação de movimento lombar. Para avaliar a dor lombar, pode ser usada uma EVA, né, a pessoa fala, eu estou com dor lombar. Então, você pede para que ela quantifique a dor, para que ela caracterize essa dor. Então, ela vai quantificar, qualificar a dor, para você entender melhor o que está acontecendo e como é essa dor lombar que ele apresenta. Para avaliar a mobilidade lombar, existem várias ferramentas. Uma que eu costumo sugerir aos alunos é o teste de Schober. O teste de Schober é um teste físico rápido que fazemos para avaliação da amplitude da flexão lombar. E eu vejo uma série de vantagens no Schober. Primeiro, você faz rapidamente, né, com 1 minuto, 2 minutos, se você conhece bem, né, se você tem perícia no teste, em 1 minuto, 2 minutos, você tem o resultado. Você determina se a pessoa tem uma rigidez lombar ou não. Calma, assim, você vai determinar se tem rigidez lombar ou não, né? Se é espondilite anquilosante, aí você precisa continuar investigando, você tem que aplicar o critério de Nova York inteiro para saber se a pessoa tem espondilite anquilosante, tá? O teste Schober consiste mais ou menos, vou explicar rapidamente como é feito, tá? Consiste basicamente em localizar as espinhas lá atrás. Você deixa o paciente de pé, tá com o tronco ereto, e você fica lá atrás do paciente. Aí você localiza as espinhas ilíacas pósteras superiores e marca as 2 EIPS lá atrás. Espinhas ilíacas pósteras superiores, tem que entender de anatomia palpatória para saber localizá-las, né, localizar as EIPS. Localizou as 2 EIPS, agora você vai marcar um ponto exatamente equidistante, exatamente entre as 2 espinhas ilíacas pósteras superiores. E agora você vai marcar, vai pegar uma fita métrica, vai pegar uma régua e vai marcar um ponto 10 centímetros acima deste, com a pessoa assim, né, com o tronco ereto. Agora, você vai pedir para a pessoa fazer uma flexão lombar. Você vai pedir para que ela mantenha os joelhos estendidos e busque tocar o chão com as mãos, com os dedos da mão. Quando ela chegar no final e falar, olha, não passa daqui, você vai medir novamente essa distância entre as espinhas ilíacas pósteras superiores e essa marca que você fez inicialmente 10 centímetros acima desse ponto entre as EIPS. Em situação normal, essa medida salta de 10 para 15 centímetros. Então, inicialmente 10 centímetros, né, com a pessoa nessa posição. Quando ela fez flexão lombar, essa medida precisa aumentar em 5 centímetros. Quando se tem lombalgia crônica, né, como acontece na espondilite anquilosante, muito provavelmente vai haver uma limitação no movimento de flexão lombar, não só na flexão, né, mas especialmente na flexão, e é a flexão que a gente avalia através do teste de Schober. Schober com SCH, tá? Schober, S-C-H-O-B-E-R. É validado cientificamente, a gente pode usar sem pestanejar no dia a dia, né, no atendimento dos nossos pacientes, a gente pode usar em pesquisa, tá? Eu costumo utilizar nas minhas pesquisas, nas pesquisas dos meus orientandos. Quando a pessoa tem a lombalgia crônica, ela tem diminuição da mobilidade lombar, então quando a gente faz a medida, né, pela segunda vez com o paciente fazendo flexão, não aumenta 5 centímetros, aumenta 2, aumenta 3 centímetros. Tá? Só é considerada normal a amplitude da flexão lombar quando, com este procedimento, existe um aumento de 5 centímetros, né, salta de 10 para 15. Provavelmente, nesse caso, vai saltar de 10 para 11, de 10 para 12, indicando que existe uma rigidez lombar, uma limitação no movimento de flexão lombar. O Schober não é específico para paciente com espondilite anquilosante, tá? Em qualquer paciente com lombalgia inespecífica, independentemente da causa, você pode fazer a avaliação da amplitude de movimento lombar por meio do Schober. Além de ser fácil, eu falei que ele tem muitas vantagens, né? Além de ser muito simples, do resultado sair ali imediatamente na hora, né? Depois de 1 minuto fazendo o teste, 1 minuto e meio fazendo o teste. O teste de Schober, ele avalia isoladamente a coluna lombar. Existem outros, como o teste de sentar e alcançar no banco de Wells,
distância D do solo, que é feito em pé. Esses outros testes, eles não avaliam de forma tão seletiva. Eles não conseguem isolar a coluna lombar, eles acabam avaliando a torácica, o quadril. Então, tem-se toda uma avaliação tóraco-lombar e do quadril nesses outros testes. Não se avalia tão isoladamente a coluna lombar como a gente consegue, né? Isso é uma vantagem no teste de Schober, tá? Então, vamos voltar aqui ao critério de Nova York. Então, obrigatoriamente tem que ter isso tudo que eu estou falando para ser diagnosticado com espondilite. Dor e rigidez na coluna lombar, há pelo menos 3 meses, e diminuição da expansibilidade torácica. A expansão torácica deve ficar reduzida nos pacientes com espondilite anquilosante. E essa expansão torácica pode ser avaliada por meio de cirtometria. Cirtometria é uma espécie de perimetria feita no tórax. Então, pede-se para a pessoa fazer máxima expiração, e aí faz essa medida, pede-se máxima inspiração, máxima expiração, e se faz a medida para ver se existe uma diferença mais significativa na circunferência torácica entre a máxima inspiração e a máxima expiração. Por que pacientes com espondilite anquilosante devem apresentar diminuição da expansibilidade torácica, né? Essa movimentação das costelas deve estar diminuída e o tórax não vai expandir tanto, deve existir uma restrição no movimento torácico. Muito por conta do acometimento das articulações costovertebrais e costotransversais. A doença não atinge principalmente coluna vertebral e sacroiliaca, as articulações axiais. Então, as articulações das quais as costelas fazem parte podem ser afetadas, elas estão lá atrás, elas fazem parte desse esqueleto axial, elas podem ser afetadas. Então, pode acontecer o enrijecimento, a ossificação, a calcificação, a fusão, né, dos tecidos moles, das articulações lá atrás, costovertebrais e costotransversais, e isso atrapalharia o movimento das costelas, resultando numa diminuição da expansibilidade torácica. Não é só isso, tá? Tem retração de diafragma, tem essa própria hipercifose torácica que diminui a expansibilidade torácica, mas a diminuição da expansibilidade torácica tão característica na espondilite vem muito do comprometimento das articulações lá atrás das costelas, né? Das costelas com as vértebras torácicas, que são as articulações costovertebrais e costotransversais, tá? Então, costovertebrais e costotransversais enrijecem e isso compromete a mobilidade torácica, então o tórax fica mais rígido, não expande tanto. É importante que o paciente com espondilite anquilosante não fume, né? Porque ele já tem uma diminuição da expansibilidade torácica por conta da doença. Se ele fumar, a expansão torácica fica ainda mais comprometida. Então, sugerir para o paciente com espondilite, caso ele seja tabagista, fumante, que ele pare de fumar, porque isso deve gerar um comprometimento respiratório, um comprometimento, uma disfunção pulmonar ainda mais significativa, tá? Tudo bem? Então, essas são seriam as 3, né? Manifestações clínicas, né? Critérios clínicos desse critério de Nova York para o diagnóstico da espondilite. Dor lombar, com duração superior a 3 meses, rigidez na coluna lombar, especialmente flexo-extensão e inclinações à esquerda e à direita, e diminuição da expansibilidade torácica. Aí, para ser diagnosticado com espondilite anquilosante, o paciente tem que ter ainda critério radiológico, que é sacroileite, que é inflamação, com destruição, com fusão de uma ou até mesmo das 2 articulações sacroiliacas. Tá? Então, se fala em sacroileite, mas não é simplesmente inflamação de sacroilíaca. É uma inflamação que vem acompanhada da tal anquilose, né, da tal fusão da articulação, das superfícies articulares. Certo? Então, para ser diagnosticado com espondilite, pelo menos a partir desse critério de Nova York, do Colégio Americano de Reumatologia, né, que é específico para o diagnóstico da espondilite anquilosante, o médico reumatologista ele vai observar isso tudo, né? Tem que ter todas essas alterações para que a pessoa seja diagnosticada com espondilite anquilosante. Faltou apenas tratamento, né? E eu vou focar no tratamento fisioterapêutico, mas aí eu vou dividir em objetivos da fisioterapia e depois o plano de tratamento, os recursos fisioterapêuticos mesmo, né? Frente ao paciente com espondilite anquilosante. Assim, de acordo com tudo que foi falado, né?
com todos esses sinais, sintomas, restrições, limitações, incapacidades, características clínicas da esponja anquilosante, dá para ter uma ideia de quais serão os objetivos da fisioterapia. Então, diminuir dor, melhorar a mobilidade, melhorar a postura, melhorar a mobilidade torácica, né, melhorar a expansibilidade torácica, melhorar o condicionamento cardiovascular e respiratório, melhorar a qualidade de vida. Eu falei várias vezes que é uma doença incapacitante, que pode gerar incapacidades muito grandes, muito significativas, inclusive o afastamento permanente do trabalho. Então, melhorar a capacidade funcional do paciente também é o objetivo do tratamento fisioterapêutico, tá? Então, melhorar todos estes sinais, sintomas, restrições, limitações e incapacidades provocados pela espondilite anquilosante. Não tem cura, tá? Mas não quer dizer que o tratamento não seja importante, que a fisioterapia não seja necessária. O tratamento é fundamental, né? Pode-se desacelerar a doença, ela é progressiva, né? A tendência é o crescimento, a evolução da doença com o passar do tempo. E ela é crônica, então ela vai estar presente sempre, mas pode-se, com tratamento fisioterapêutico, fazer com que a doença avance mais lentamente, fazer com que os sinais e sintomas sejam diminuídos e as restrições, limitações e incapacidades evoluam mais devagar. Isso já é algo bastante importante, bastante significativo para os pacientes com espondilite anquilosante, né? Para quem tem espondilite anquilosante, se conseguirmos minimizar a dor, conseguirmos melhorar as restrições, né, pelo menos em parte as restrições, limitações e incapacidades, para o paciente com espondilite anquilosante é o sucesso, né, do tratamento, da reabilitação a que ele está sendo submetido. E os recursos fisioterapêuticos que podem ajudar nesse sentido são muitos, né? Muita coisa pode nos ajudar a atingir estas metas, esses objetivos que foram apresentados. Tais como recursos eletrotermofototerápicos podem ser usados, tá? Para combater dor, a TENS, por exemplo, pode ser utilizado. As técnicas que melhoram a elasticidade dos tecidos moles, todas elas são importantes, como, por exemplo, exercício de alongamento, mesmo aquele alongamento mais tradicional, né, estático, é importante. É legal ensinar o paciente com espondilite anquilosante a fazer alongamento ativo, né, para que em casa, no final de semana, à noite, ele possa se exercitar, otimizando os resultados do tratamento fisioterapêutico. Tá? Então, exercício de alongamento, passivo, ativo, pompagem, as técnicas de liberação, eu falei pompagem, mas as técnicas de liberação miofascial de uma maneira geral. Massagem, ainda mais atingindo o esqueleto axial. Então, nós temos muitas boas técnicas de massagem terapêutica para a coluna vertebral, para os músculos, para as fáscias do tronco, né? Então, dá para fazer deslizamento superficial profundo e outras técnicas de massagem sobre a musculatura paravertebral, sobre o músculo grande dorsal, sobre outros músculos que estão ali na região da cintura escapular. Quadrado lombar pode ser liberado com técnicas de massagem, pode ser relaxado com técnicas de massagem. A fáscia, aquela fáscia tóraco-lombar, que é a massa comum, que é aquela fáscia com formato de losango, né, na coluna lombar, onde tem origem, por exemplo, o grande dorsal, onde tem fixação, por exemplo, o transverso do abdômen. Técnicas de massagem e as técnicas de liberação miofascial nessa fáscia devem ajudar bastante no tratamento da redução da mobilidade. Deve-se ganhar bastante mobilidade lombar fazendo a liberação dessa fáscia tóraco-lombar com técnica de massagem, com técnica de alongamento, com técnicas de liberação miofascial. É comum a utilização em pacientes com espondilite anquilosante da hidroterapia, né? A água quente faz bem, a água quente aumenta a mobilidade articular, né? Melhora a flexibilidade das articulações, melhora a extensibilidade dos tecidos moles, né? E ajuda a combater essa densificação, né? Esse enrijecimento dos tecidos moles, principalmente do esqueleto axial. E além dos benefícios da água quente, né, na piscina terapêutica, né, eu estou falando da hidroterapia, mas pensando mais especificamente na piscina terapêutica. Além dos benefícios da água e da água quente, nós temos os benefícios dos exercícios que serão executados dentro da piscina, que serão executados dentro da água, né, faz todo um trabalho de mobilização articular, alongamento,
fortalecimento, treino de marcha, a gente consegue fazer tudo isso dentro da água. Então, a hidroterapia é um recurso-chave na reabilitação dos pacientes com espondilite anquilosante. Eu falei algumas vezes de desvio postural, então técnicas de reeducação postural são importantes. A RPG, o isostretch, o pilates, então tudo aquilo que se propõe a melhorar a postura pode ser utilizado em pacientes com espondilite anquilosante. Método CLAP, né, é mais antigo, carece de documentação científica, é verdade, mas a princípio, melhor a postura poderia ser utilizado também em pacientes com espondilite anquilosante. Eu falei do déficit respiratório, da diminuição da mobilidade torácica, da diminuição da expansibilidade torácica, então, exercícios respiratórios são importantes. Técnicas de liberação diafragmática, aprendidas na fisioterapia respiratória, técnica de liberação diafragmática realizada na osteopatia, podem ajudar esse paciente que tem a espondilite anquilosante. Além de exercícios, né, que envolvem inspiração e expiração profundos, eu não vou entrar muito nesse mérito, não é a minha área, né, mas são estudados na disciplina de respiratória, exercícios que podem ser utilizados com equipamentos ou sem equipamentos, para melhorar a expansibilidade torácica, para colocar o diafragma para funcionar e para melhorar a expansão pulmonar, para melhorar a mobilidade das costelas, né, para melhorar aquele movimento de alça de balde realizado pelas costelas, tá? E orientações, né, explicar para o paciente o que é a doença que ele apresenta, jogue limpo, tá? Fale que é uma doença que não apresenta tratamento definitivo, mas ao mesmo tempo estimule-o a enfrentar a doença, explique que os tratamentos de uma maneira geral são importantes, explique que o seu tratamento, um tratamento fisioterapêutico, pode ajudá-lo bastante, mas que você precisa contar com a participação dele, que você precisa que ele faça, né, aquilo que é necessário, que ele evite aquilo que não é bom para ele, que não faz bem para ele. Tá? Então, faça com que o paciente participe do tratamento, aumente a adesão do paciente ao tratamento, conversando com ele, explicando o que é a doença, o que ele pode fazer e o que ele não deve fazer, a fim de que a sua recuperação seja mais plena, né, aconteça da melhor maneira. E mais uma vez, indica-se para os pacientes com espondilite anquilosante o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Então, vários profissionais da saúde fazendo o acompanhamento, fazendo o monitoramento, atendendo esse paciente. Esses profissionais devem interagir entre eles, né, entre si, a fim de fazer com que este paciente seja adequadamente recuperado dentro daquilo que a doença permite, né, uma vez que é uma doença sem tratamento definitivo. A atividade física, né, ela não é acompanhada por nós, né, mas pelos profissionais de educação física, ela está indicada para estes pacientes. Obviamente, não é qualquer atividade física de baixo impacto e sempre acompanhada de alongamento e aquecimento antes da sua execução. Tá bom, pessoal? Então, peraí. Tá? Agradeço aí a participação de vocês.